Olá, boa noite. Estamos mais uma vez na quarta-feira para fazer o programa Força para Viver. Hoje o Ministério Livres para Servir é um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, situada Avenida Castelo Branco, 1847, no bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. É um prazer estar com você nessa noite e nessa noite nós teremos também outros irmãos participando. E eu quero dar agora o meu boa noite especial também a você que vai estar conosco agora nesse momento no nosso programa. E também boa noite, queremos chamar o nosso irmão Rodolfo. A paz e a graça, meu amado irmão. Boa noite, meu irmão Moisés. Graça e paz a todos que nos ouvem, que nos veem, né? Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite, que sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o programa Força para Viver, estamos sempre apresentando durante a semana. Todo dia nós temos um ministério da Primeira Igreja Batista da Convenção. E hoje, quarta-feira, nós temos o nosso ministério Livres para Servir. E vamos estar conversando exatamente com o nosso irmão Rodolfo e convidando também para dar o seu boa noite à nossa irmã Elane. Boa noite, Elane. A graça e a paz, minha irmã. Boa noite a todos, boa noite Moisés, boa noite Rodolfo, boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Que nós possamos ter uma noite abençoada na presença do Senhor, né? Graças a Deus. Amém, amém, graças a Deus. E hoje, né, nós queremos agradecer a participação e quero agora, nesse momento, convidar o nosso irmão Rodolfo para que possa fazer uma oração a Deus, para que hoje à noite o Senhor esteja falando aos nossos corações e aos nossos amigos ouvintes. Vamos orar com o nosso irmão Rodolfo. Amém, oremos. Santo Deus, glorioso, majestoso, supremo, Pai, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós conversamos contigo nesse momento, ó Pai. Ó Senhor, peço perdão pelos meus pecados, ó Pai, pelas minhas falhas, ó Deus. Perdoa-me, ó Deus, por ainda não estar conforme a tua vontade, ó Pai. Mas eu te agradeço, ó Deus, pelas tuas misericórdias, ó Pai, e porque tu tem derramado a tua graça sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo ou que ainda irá ouvir este bate-papo que nós teremos, ó Deus. Que elas possam ser edificadas na tua palavra, ó Deus, e que o teu Santo Espírito, ó Pai, vá ao encontro, ó Deus, dessas pessoas, ó Deus, confortando os seus corações e confrontando, ó Pai, principalmente os seus corações, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo por tudo. Amém. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, hoje eu quero agora, Elane, diga para nós, aos nossos ouvintes, o que é que nós vamos ter hoje, vamos estar meditando, qual é o tema, queremos que você agora compartilhe conosco. Muito bem, então hoje nós vamos compartilhar, né? Na verdade, nós vamos fazer um bate-papo, uma conversa, né? E eu gostaria de convidar todos que estão nos ouvindo, né, para participar também, dando a sua opinião, dando a sua colaboração, certo? Então, nós vamos meditar no tema, né? Como ser discípulo, é, nesse período de hoje, né? No tempo de hoje, no período que nós estamos de afastamento, de pandemia, né? Então, eu quero que a gente possa conversar sobre isso. Que gostaria muito que vocês colaborassem com a sua opinião e participando. Amém, amém, graças a Deus. Então, nós vamos estar refletindo sobre esse tema muito importante e queremos que você pode também mandar sua mensagem para o nosso programa Força para Viver, hoje, quarta-feira, Ministério Livres para Servir. Amado irmão Rodolfo, me diga uma coisa, meu amado, como é que você tem visto essa situação da pandemia, aqui, principalmente no nosso estado do Ceará, querido?
Tá com o áudio desligado, Rodolfo. O microfone está desligado. Pronto, perfeito. Irmão Moisés, é uma situação que nos preocupa, é uma situação que nos deixa até um tanto quanto perplexos pela situação em si, no sentido de não sabermos como agir, né? As pessoas que estão no comando, estão nas pesquisas, nos deixam tanto quanto também confusos. Mas, assim, graças a Deus que nós dependemos do Senhor, dependemos de Deus, e sabemos que tudo isso já estava anunciado na sua palavra, a questão de doenças, pestes, guerras, rumores de guerra, e mais uma vez nos deixa um tanto quanto reconfortados em saber que a palavra de Deus realmente é a verdade e ela se cumpre todos os dias. A gente fica triste com as pessoas que perderam as suas vidas, os familiares que passaram por momentos de aflição, tanto os que perderam parentes e até mesmo os que foram acometidos da doença, que eu creio que gera uma certa aflição, não saber o que é que está acontecendo dentro do seu organismo, dentro do seu corpo. Mas enfim, é algo que a gente precisa passar. Muitos estão dizendo aí que depois dessa pandemia será o novo normal. Então, eu acredito muito que Deus está no controle de tudo e o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar em diversas situações, né? A gente tem aprendido muitos atos de higiene, né, de cuidado, para não ter menos contato físico, né, que a gente também se expunha muito em muitos momentos. Mas é isso, em termos geral, é algo preocupante, mas ao mesmo tempo a nossa esperança está no Senhor e eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Amém, graças a Deus. É isso mesmo. Todo cuidado, creio que tudo isso tem acontecido, Deus tem um propósito e Ele vai agir no seu tempo, no tempo certo do Senhor. Queremos aí também agradecer a Rosângela Moura. Boa noite, meus irmãos. Deus os abençoe. Obrigado, Rosângela Moura, pela sua participação. Queremos agradecer também quem está aí nos assistindo, é o José Alves. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz. Amém, meu irmão. Obrigado pela sua audiência. Então, como Elane havia falado, né, nós vamos estar falando sobre como podemos ser discípulos nesse período de pandemia. É interessante, né, Rodolfo e Elane? É importante que tudo que já aconteceu, ou que possa até vir a acontecer, nunca foi um empecilho para o Evangelho parar. Nunca foi um empecilho para a Igreja do Senhor Jesus deixar de cumprir com a sua missão e a sua visão. Então, parece que quando acontece coisas assim como nós estamos vivenciando, né? Inclusive a nossa geração que está vivenciando como essa pandemia, que é mundial, mas nós sabemos que tudo que está acontecendo é algo de crescimento também para a nossa vida, é algo de adaptação. Então, por exemplo, antes a gente não tinha esse privilégio de estarmos agora fazendo um momento como esse, alcançando muitas pessoas com a pregação do Evangelho. Então, eu creio que mesmo diante da pandemia, diante do Covid-19, né, que o mundo todo aí vivenciando, nós podemos realmente ainda continuar com essa visão, ser discípulo diante dessa pandemia, cumprir, ou seja, aquilo que Jesus ordenou. Você acha que a pandemia ela vai atrapalhar, ou ela tem atrapalhado, ou a igreja ela pode sofrer alguma situação de cumprir com o ID de Jesus? O que é que vocês acham diante do que está acontecendo? Será que podemos ser discípulos, ou seja, fazer o que Jesus mandou, mesmo diante do que está acontecendo? Sim,
Sim, com certeza. É isso que a gente discutiu hoje, né? E sair daqui sabendo que sim, né? Porque apesar de estarmos em isolamento social, apesar de estarmos distantes um do outro, nós estamos no nosso núcleo familiar, na nossa casa, né? E qual melhor manifestar o agir de Deus na nossa vida do que com os nossos em casa, não é? E também tem aqueles que estão trabalhando ainda, né? Eu acredito que tem muita gente que tem necessidade de trabalhar. Eu, por exemplo, eu estou agora todos os dias, né? Antes era menos e agora a gente está trabalhando cada dia, todo dia, né? Um horário reduzido, mas estamos trabalhando. Então, é uma oportunidade que eu tenho também de ajudar as pessoas, de amenizar o sofrimento de alguma forma, né? Das pessoas. Então, eu até coloco aqui que a gente possa conversar, né? Que as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que coloquem suas opiniões sobre essas coisas, né? Sobre o que nós estamos discutindo aqui hoje, né? É verdade. Rodolfo, você acha que diante dessa pandemia podemos ser discípulos de Jesus? Aí é que devemos ser discípulos mesmo, né? Mostrar o nosso caráter cristão e mostrar que realmente somos discípulos, né? Então, o discípulo ele deve imitar o seu mestre em todo o tempo, né? Ele não depende das circunstâncias, ele não depende do que está acontecendo. O foco dele é seguir o mestre, aquele que lhe ensina, aquele que lhe instrui, aquele que mostra o caminho. Então, como discípulos de Jesus, nós devemos buscar ser igual a ele, né? Imitar todas as suas atitudes, que foi até o que a gente falou no nosso PGM segunda-feira, que foi a pregação de domingo lá na igreja, a pregação de domingo do culto, e a gente falava sobre isso no nosso PGM, e uma das perguntas que a gente colocou no nosso pequeno grupo foi quais características do discípulo, quais características de Jesus que eu ainda não tenho como discípulo. Então a gente conseguiu abordar muito essa questão, e é interessante saber que a gente ainda precisa melhorar muito o nosso referencial. É apenas o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Então nós precisamos melhorar muito e deve ser discípulo em todo o tempo, independente da circunstância e independente da situação. Amém. Queremos agradecer aí a Gracinha da Silva, dando a seu boa noite. Obrigado, Gracinha, pela sua audiência. Ivone Pereira Dias, boa noite, irmão. Graça e paz, Deus abençoe. Amém, minha irmã. Joseli Santos não escreveu nada, só botou os quadrinhos. Ivone Pereira Dias, a irmã Ivone, olha, podemos sim ser discípulos nessa época de pandemia. Muito bem, minha irmã, graças a Deus. Aí ela também está na audiência. Também o nosso querido pastor Felipe Corrado, graça e a paz, amém. Seja bem-vindo também, pastor. Agradecendo também aí, queremos também a Gracinha, botou também aí, ó, graça e paz, outra Gracinha, Deus abençoe, obrigado pela sintonia, que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Felipe, ele disse, se Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, nós também devemos permanecer fiéis, independente das circunstâncias. Exatamente, pastor Felipe. Concordo com o irmão. Nesse momento, Rodolfo, nós queremos ler um texto da palavra de Deus, e eu gostaria que você fizesse essa leitura. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. E vamos estar conversando sobre alguns pontos principais como ser discípulos diante dessa pandemia. Vamos ler com o Rodolfo. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Pronto, eu leio aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Então diz assim a palavra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É interessante que a palavra de Deus ela dá essa orientação, né? É tão bom quando uma pessoa ela é útil, né?
A gente percebe que quando a pessoa ela não serve, né? Alguma pessoa quando não pensa em servir o outro, algo lhe falta, com certeza. Porque o serviço, ele deixa você mais feliz, deixa você muito mais aberto para poder valorizar o seu próximo, valorizar a vida. Então, Elane, minha irmã, nós podemos ver outra coisa, como podemos discipular os familiares, né, que estão conosco no isolamento e os que estão distantes, ou seja, tanto família quanto amigos, né? É algo que nós podemos entender sobre essa forma de fazer o bem, porque diante do que tem acontecido, centenas de pessoas, milhares de pessoas estão vivendo o seu isolamento social. Então, diante disto, como podemos chegar até essas pessoas e poder contribuir, poder servir na sua necessidade? Olha, Moisés, e aos nossos ouvintes, né, Rodolfo, que estão aqui conosco, esse versículo ele é muito interessante, porque se a gente observar bem, ele nos convida a fazer sempre o bem, para que a gente possa. No primeiro versículo 9, ele diz que a gente não deve se cansar de fazer o bem, né? A primeira coisa que Deus nos chama é que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. E ele fala, pois no tempo certo colheremos e não devemos desanimar. Então, se a gente observar esse versículo, esses mandamentos, que são mandamentos, né? Toda a palavra do Senhor, ela contém mandamentos, tem mandamentos para a nossa vida. Então, a gente deve sempre semear o bem. Então, na nossa casa, nesse período de pandemia, onde nós estamos sempre unidos, né, praticamente o dia inteiro juntos, eu acredito que devemos semear sempre a paz, né, todas as formas possíveis, né, tendo momentos de oração, né, juntos, ou pelos familiares, ou por alguém que está doente, né. Outra forma também que nós podemos, com aqueles que estão distantes, né, ligar, telefonar, passar um momento de como hoje as redes sociais, graças a Deus, o WhatsApp ele permite que a gente possa estar fazendo videoconferências com nossos familiares, então que a gente possa usar essas ferramentas ao nosso favor, para que a gente possa encurtar as distâncias, né? Para que não possa ser tão sofrido ficar longe da sua avó, como eu tenho a minha sobrinha, e a gente fica longe e bate a saudade, bate mesmo a saudade. Então a gente liga, conversa, eu brinco com ela, né? A gente brinca, a gente inventa algumas brincadeiras, e ela brinca de se esconder. Então são momentos que a gente pode usar a nossa criatividade, né, também, para que a gente possa estar junto, né? E mais importante, o evangelho dos familiares que estão longe. Eu tenho uma tia que ela teve o Covid, então ela passou 12 dias internada. E teve uma hora que ela estava debilitada. Então ela disse para minha mãe, só Deus, né? Só Deus. Ela estava assim, em um momento da vida dela em que ela não sabia se ela ia viver, acordar viva. Então a gente, de uma certa forma, a gente se sensibiliza muito, né, com o sofrimento do próximo, mas com os da nossa família. Então aí há uma oportunidade de falar do evangelho para ela, né, porque ela percebeu que ela precisa de Deus na vida dela, assim como todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém, exatamente. É muito importante, né, Elane, a gente poder servir as pessoas. Porque no momento, principalmente pessoas que estão doentes, porque diante do que tem acontecido, que não somente o Covid tem tirado muitas vidas das pessoas, mas nós temos presenciado fatos, né, de a violência também no mundo multiplicando. E essa violência tem trazido muita tristeza para o coração de muitas pessoas.
E as pessoas, agora que, por viver no isolamento social, fica muito restrito, né? Vivendo dentro de casa, principalmente pessoas que até moram sozinhas, que não tem muitas pessoas para conversar, né? A gente precisa estar sempre atento, né? Atento para servir essas pessoas. Então, diante disso, servir, como diz o texto, né? Como você leu, ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem. Então, assim, não existe tempo e nem existe hora para servir. Quantas vezes, né, Rodolfo? Eu não sei se você ou Elane, quantas vezes pessoas que precisaram de uma ajuda, até mesmo na madrugada, né? Até mesmo na madrugada e bateu na sua porta ou ligou para o seu telefone. Então, como você agiu numa situação como essa, Rodolfo? Um vizinho precisando, como é que você vivenciava isto? O microfone, Rodolfo, tem que ligar o microfone, está desligado. Perdão, é a falta de habilidade. É o hábito. Meu irmão, realmente o que é que acontece? A questão de servir faz parte do nosso caráter cristão. Tem umas pessoas que servem mais, outras que servem menos. Eu tenho um hábito que, às vezes, algumas pessoas próximas a mim reclamam. Rodolfo, tu nunca diz não, né? Então, muito difícil eu dizer não para alguma coisa. E quando eu vejo que a pessoa realmente precisa, eu sempre me mostro disponível para ajudar, seja diferente da situação, estou sempre disposto e disponível a ajudar. E nós, como crentes, como cristãos, nós devemos estar realmente sempre disponíveis, né, prontos para servir, pronto para ajudar o irmão, como o texto fala, e os de casa, né, a gente tem que estar disponível para ajudar os de casa, seja irmão da fé ou do nosso círculo familiar mesmo. Então, Jesus, ele mostrou muito isso, né? A gente está falando de ser discípulo. Então, o nosso mestre, ele deu muito exemplo sobre isso. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, essa é mais uma situação onde a gente precisa imitar o nosso mestre. É interessante, Rodolfo, na sua fala, porque, assim, às vezes as pessoas, elas acham que ser discípulo, né, é somente sentar com a pessoa e passar um estudo bíblico, né? Na realidade, ser discípulo é realmente estar disposto a servir a pessoa. Então, Jesus, ele é o nosso mestre por excelência. Jesus serviu as pessoas em todas as suas áreas de necessidades, né? Jesus serviu as pessoas quando estava precisando de uma palavra, né? A gente se lembra da história de Nicodemos, quando procurou Jesus de noite, né, para conversar. Jesus atendeu a necessidade de Nicodemos, né? A gente vê Jesus servindo pessoas como Marta, Maria, né, no momento do seu luto, da sua necessidade ali por ter perdido seu irmão Lázaro, e Jesus ressuscita a Lázaro, né? A gente vê Jesus servindo as multidões quando ele faz a multiplicação dos pães, né? Então, assim, e você vê outras coisas, Jesus sendo um grande discípulo quando ele começa a ensinar para as grandes multidões, quando nós temos aquela belíssima mensagem de Jesus que é ali o monte, né? Quando ele pregou ali no capítulo 5 de Mateus, né, quando ele vai falar ali as bem-aventuranças, né? Então, assim, a gente vai observando a maneira como o mestre servia as pessoas. E isso a gente aprende muito com Jesus. Nós queremos também agradecer aí, boa noite ao Duarte. Boa noite, graça e paz. E para irmãos, estou na escuta. Amém, minha irmã? Que Deus abençoe. Auxiliadora, né? Em Baixio do Canto. Olha aí, os irmãos lá de Baixio do Canto, na audiência do nosso programa, irmão Rodolfo, lá de Lavras da Mangabeira. Queremos também agradecer a Ivone Pereira, o texto que nós estamos falando sobre Gálatas 6, versículos do 9 ao 10.
Também temos aí, ó, temos também a Ivone dizendo, irmãos, nesse tempo em que estamos passando, Deus nos deu a oportunidade de termos a internet, exatamente, minha irmã, como meio de Exatamente. comunicação, chegando até as pessoas carentes de ouvir a palavra de Deus. Então, hoje nós temos a grande alegria de poder ter esse vínculo de comunicação que facilita bastante a nossa mensagem e podemos até mesmo chegar até nos confins da terra, né? Então, o evangelho hoje, ele não tem mais, não existe mais limites, né, para alcançar os corações. Queremos agradecer também o nosso irmão José Alves, amém, graças a Deus. Temos também aí, que nesse momento aí também é o Bruno. O Bruno aí, ó, o Bruno conosco, a paz. Senhor, amém, Bruno, que Deus abençoe. Obrigado aí pela sua audiência. Olha aí, Ivone Pereira, muito bem, Rodolfo. É muito bom servir. Eu gosto muito. E é muito raro eu falar o não. Olha, existem pessoas que realmente têm essa grande. Porque, na realidade, quando você realmente sempre quer dar o sim, né? Então, eu creio que Deus, ele honra com essas pessoas. Deus sempre honra com essas pessoas. Então, diante de um isolamento social, hoje você pode falar com as pessoas, levando uma mensagem através do seu WhatsApp, Facebook, Instagram, né, outros meios de comunicações. Então, hoje você não tem, e o melhor de tudo, né, antes, né, Rodolfo, Elane, a gente tinha essa dificuldade de encontrar as pessoas em casa para poder visitar. Hoje, devido ao isolamento social, a maioria das pessoas estão em casa, né, hein, Elane? É verdade. E agora a gente Então, não pode dar, não temos essa desculpa, né? E temos que usar as redes sociais como ferramenta mesmo para falar com e ter relacionamento, né? Assim, com os amigos, né? Que por algum motivo a gente não tem mais contato assim físico, mas nós podemos. Eu recebo mensagens das minhas amigas, né? E a gente conversa. Então, através do relacionamento é que a gente torna alguém próximo a nós e que nós vamos poder evangelizar essa pessoa, né? Através da nossa vida também, né? Exato. Então, você também que gostaria de servir as pessoas diante das suas necessidades, né? Hoje você também pode fazer uma linha de transmissão no seu WhatsApp e encaminhar todos os dias uma mensagem bíblica para essas pessoas. Principalmente as pessoas ainda que não são crentes, né? Pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda nunca leu o Evangelho. E nessa noite, através da palavra de Deus, nós estamos falando também para você, o servir com muita alegria, o servir com satisfação, o servir até importante também que o serviço não seja aquela coisa, eu sirvo você hoje para você me servir amanhã. Então, o servir que Jesus ensina não é um serviço de troca, né, Rodolfo, Elane? É. E Moisés, a gente teve aula da IBD no domingo, né? E foi muito interessante, porque foi exatamente esse tema. A revista propôs para que a gente pudesse discutir esse tema de ser discípulo, né? E a revista, ela nos questionou se nós somos crentes ou discípulos. Se a gente se entende apenas como crente ou se a gente se entende como discípulo. Porque existe a diferença, né? O crente, a palavra crente, ela quer dizer aquela pessoa que crê, aquela pessoa que tem convicção. Mas aquele que é discípulo, uma pessoa que se entende como discípulo, ele aprende e ele tem a necessidade, tem a vontade de praticar. Então, é nesse ponto que eu acho que é importante a gente observar, a gente se entender como discípulo, né? E foi um questionamento bem interessante a gente discutir e continuamos debatendo esse tema, para que a gente possa se entender mesmo como discípulo, assumir isso, que nós somos discípulos de Cristo e ter ele realmente como como alvo, né? Exemplo, e que a gente deve imitar ele mesmo. Foi bem interessante, foi muito, muito produtiva a aula.
E é importante que os nossos amigos ouvintes, né, ele possa estar refletindo na seguinte pergunta: será que você tem servido? Jesus gostaria que você servisse? Então, é importante a gente entender isso. O serviço como sendo um privilégio e não sendo um peso, né? O serviço como sendo uma oportunidade de ser útil, né? Então, é interessante que a Bíblia também diz que é melhor dar do que receber, né? Então, quem serve, sirva com alegria, sirva com amor, sirva sem querer nada em troca, né? Então, e outra coisa, sirva também sem escolher as pessoas, porque Jesus ele não fez acepção de pessoas, entendeu? Jesus ele via todas as pessoas e na sua necessidade ele servia. Ele servia até mesmo, interessante, Rodolfo, Jesus até servia, Elane, até mesmo na fraqueza dos seus discípulos. De algo assim, Jesus ele trabalhava com a personalidade de Pedro. Jesus estava servindo a Pedro, trabalhando o caráter de Pedro. Então, você deve entender que o serviço, ele não é somente restrito a uma coisa. Então, ele abrange muita coisa. Então, as pessoas precisam compreender que esse lado é um privilégio. Então, você gostaria de ser servido ou de servir? Realmente, Moisés, só acrescentando aí, o texto fala sobre isso logo no início. Não nos cansemos de fazer o bem, né? Então, quando a gente encara isso como um privilégio, o irmão colocou aí no comentário anterior e o irmão Moisés acrescentou, isso não se torna um peso, né? Então, a gente se cansa quando algo é um peso, é um fardo na nossa vida. Então, o fazer o bem, o servir, a gente encarando como essa questão de ajudar mesmo, né? Questão altruísta, de se colocar no lugar do outro, né? E não esperando algo em troca, né? Então, tanto que ele diz, lá no final do versículo 9, ele diz que no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, quando você faz algo para ajudar em prol do outro, você não encara isso como um peso, você não se cansa e você não desanima. Você sempre que você está disponível, a própria palavra diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando você está disponível, você evita até de pecar, né? É verdade. Então, isso nos leva a refletir sobre o serviço cristão, o serviço do discípulo, né? O serviço que nós olhamos para Jesus, que é o nosso mestre, nosso professor, que nos ensina a abrangência do serviço, né? Então, quando eu ajudo uma pessoa também na sua, até mesmo momento de dor, né? Quando eu oro pelo irmão ou por uma pessoa, quando eu faço uma visita àquela pessoa. Então, nós aqui, por exemplo, nós gostamos muito de poder de visitar as pessoas, né? O nordestino, né? E o desejo de visitar a pessoa no leito. E o que eu acho mais interessante é aquela espera, por exemplo, quantas pessoas estão assistindo agora? Quando você estava passando por alguma enfermidade, ou estava internado, ou estava doente, ou algum problema, e você recebeu uma visita de alguém que você realmente amava, até mesmo você nem esperava e recebeu, como é que você se sentia, né? Como você se sente quando você é lembrado, né?
Então, às vezes as pessoas ficam achando que o serviço está ligado muito a você pagar a conta do outro, ou dar somente uma cesta básica, ou somente fazer ali, fazer uma ligação. Então, não é somente isso, é isso e muito mais. É isso e muito mais. Então, que você que está nos assistindo pense, será que você tem servido como Jesus gostaria que fizesse? E se você tem servido porque Jesus ensina a fazer isto, ou você tem servido querendo também que as pessoas lhe sirvam, né? Então, querendo algo em troca, como nós falamos aqui. Então, é importante sempre pensar em tudo isso, né? Nós queremos também aí, pastor Felipe, né, ele pede oração, daqui a pouco vamos estar orando pela Elizabeth, né? Elizabeth e toda a sua família, pedindo o pedido de Alcina Vieira Dantas, tá bom? Vamos orar daqui a pouco, vamos estar orando pela família de Elizabeth. Obrigado aí, pastor Felipe. E também temos aí, Ivone, a Graça, e graças a Deus, irmã, que a gente pede, né? A gente perde a timidez, né? É muito bom esse live. Deus nos capacita e nos encoraja. Amém, minha irmã? Que Deus abençoe, irmã. Obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo, tá? Então, nós queremos sua participação. Então, diante desse serviço que nós podemos falar, é interessante que no texto também ele vai dizer algo importante também no versículo 10. Né? Ele vai dizer assim, ele diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, né? Interessante, por isso, enquanto tivermos oportunidade. Então, assim, é interessante que, se nós analisarmos bem, Rodolfo e Elane, todo dia, Deus coloca grandes oportunidades para a gente servir o próximo. O que é que você acha? Pode falar, irmã Elane, que eu complemento depois. Certo. Quando eu meditei nesse versículo, né, eu fiquei pensando que todos os dias de toda a nossa vida, né? A nossa vida é uma oportunidade. Enquanto nós temos vida aqui nessa terra, né, na terra que nós fomos colocados aqui, e é a nossa grande oportunidade. Então, todos os dias nós podemos fazer o bem, nós podemos servir, nós podemos ter esse entendimento que somos discípulos mesmo de Cristo, né, de uma forma prática, né? É como eu disse, não sermos só crentes, mas sermos realmente discípulos, porque quando a gente se torna discípulo, a gente esquece o simples ato de receber. A gente não quer mais só receber, muitas vezes. A gente começa a transmitir também. A gente começa a emanar alguma coisa, a bondade, o bem, uma palavra de amizade, uma palavra de incentivo. E isso tudo é ajudar as pessoas, né? Eu sinto muito feliz, me sinto muito feliz, porque eu sempre fui muito ajudada, né? Eu sempre tive pessoas que sempre me ajudaram de alguma forma. Então, é muito bom ver isso, é muito bom se sentir assim, que tem pessoas boas que estão dispostas a ajudar os outros. E sempre eu observo isso e é muito gratificante. Assim, da forma como você retribui, né? De uma forma sincera mesmo, sem estar querendo nada em troca. E isso faz bem. É como é bom você retribuir, ou como é bom você servir, né? Eu também tenho dificuldade de dizer não, né? Sempre nas coisas da igreja, sempre tive muito disponível, né? E isso me deu eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, de participar de muitos ministérios, de participar de muitas coisas. E isso é tão bom, acrescenta tanto na nossa vida, né? Então, é muito bom, é muito gratificante você servir, você ajudar, você ser uma pessoa disponível e disposta a estar sempre sendo útil, servindo e sempre fazendo o bem, né? Que é aquilo que Deus nos chama para fazer. E aí, Rodolfo, você acha que todos os dias Deus nos dá essa oportunidade para o seu serviço? Com certeza, meu irmão. E aqui ele fala da família da fé. Então,
Eu quero compartilhar um testemunho, acho que foi mês passado. Uma pessoa, eu acordei pela manhã e fiz a leitura da Bíblia e peguei o celular e fui ver, né? Tinha algumas mensagens e tinha uma mensagem por volta de 4 horas da manhã. A pessoa mandou a mensagem para mim e disse: meu irmão, acordei e senti o desejo no coração de orar por você e sua família. Perguntou como a gente estava, né? Então, você falou do tempo aí um pouco antes. Então, eu me senti muito feliz quando essa pessoa, a primeira mensagem que eu abro no celular, a pessoa dizer que acordou na madrugada e orou por mim e por minha família. Então, mostra o quê? Mostra uma preocupação, né? Acho que o que a gente tem mais raro hoje, mais difícil de doar para as pessoas é o nosso tempo. Então, essa pessoa, ela não me deu dinheiro, essa pessoa, ela não pagou uma conta minha, mas ela orou por mim, orou por minha família e fiquei muito feliz, fiquei muito alegre e mostra também diz assim, não, eles que hão de crer. Então, Jesus orou por nós, já naquela época, né? Jesus já estava orando por nós. E hoje você ter o seu tempo, você tirar o seu tempo na madrugada, seu momento de descanso, e orar não por você, mas orar por outras pessoas é algo maravilhoso. Então, para os irmãos que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos vendo aí pelo Facebook, nessa live, eu desafio você a tirar um tempo para orar não pela sua vida, mas orar pelos irmãos. Se for na madrugada, é um momento de paz, é um momento onde você está realmente sem nada lhe atrapalhando. Então, você tem um momento ali para você orar pelos seus irmãos na fé, que com certeza, talvez você não saiba, mas muitos estão precisando de uma intercessão sua naquele momento. Sim. E quando você chega e diz para a pessoa: meu irmão, estou orando por você, e tirei um momento na madrugada para orar por sua família, com certeza você vai impactar a vida daquela pessoa. Amém. Sim, é verdade, Rodolfo. Com certeza. Com certeza. E se você sabe que aquela pessoa está, de alguma forma, precisando, né? Por que não estar mais próxima dela, né? E a rede social é muito lindo isso. Eu também recebo pessoas que oram por mim e eu tenho pessoas que eu oro também, que eu mando versículos. Então, um versículo você manda para aquela pessoa, a pessoa agradece, e diz assim: eu estava precisando disso hoje, eu estava precisando ouvir isso hoje, ver isso hoje. Então, você sabe que você está fazendo algo de bom para alguém. Amém, amém, graças a Deus. Então, é exatamente o que vocês estão compartilhando, porque desde o momento em que qualquer pessoa, quando a gente acorda de manhã, Deus nos dá oportunidade para ser útil, para servir as pessoas. Então, às vezes, você pode até não perceber, você que está nos assistindo, às vezes você pode até não perceber devido à sua rotina apressada. É interessante que antes dessa pandemia, as pessoas diziam que não tinha tempo para nada. E agora Deus fez com que o mundo parasse, para que as pessoas pudessem agora parar um pouco para pensar, primeiramente, que existe um Deus que governa, está acima de tudo e de todos, para você parar e observar que você tem uma família que precisa de você, que precisa da sua presença e não está preocupado somente no que você bota dentro de casa. Então, para você parar até mesmo e pensar em você. Quantas pessoas a gente observa irmão Rodolfo, irmã Elane, que passa até mesmo meses e anos sem ir a uma consulta médica, porque diz que não tinha tempo. Não tinha tempo de ir ao médico. Porque o seu trabalho tirava todo o seu tempo. E hoje você está vendo que existe tempo. A Bíblia, ela diz, há tempo para todas as coisas. E hoje também à noite, eu quero que você pare e reflita. Há tempo para você servir. Servir a sua família. Servir a sua esposa.
servir os seus filhos, servir também os seus vizinhos, servir os seus amigos. Então, seja uma pessoa útil, uma pessoa disposta, e faça isso com prazer, com alegria, né? Faça isso como se estivesse fazendo para Deus. É isso que Deus deseja de você. E que esta noite você possa refletir sobre isto, sobre essa palavra, porque servir também é ser bênção, né? Então, assim como o Rodolfo compartilhou, né? Recebeu uma mensagem dizendo que a pessoa tinha acordado de madrugada para orar por ele e sua família. Então, é uma bênção. Então, servir também é uma alegria, é uma bênção. Quando você recebe, você também se alegra. Mas eu quero encorajar você que está nos assistindo a fazer parte desse serviço. Pergunte se você não está percebendo que você tem negligenciado, né, até mesmo o seu serviço cotidiano na sua família. Converse com sua esposa, converse com o seu filho, ou converse com o seu pai, com sua mãe, com os seus avós. E uma das coisas que eu aproveito agora para falar, Rodolfo e Elane, é porque muitas pessoas elas não têm tido tempo, até mesmo com os idosos. Então, as pessoas, ela tem tempo para muitas coisas, mas às vezes, para sentar e conversar com o idoso, para saber como é que ele está, como foi o seu dia, quantos idosos chegam àquela idade, né? E não tem mais isso. Mora na mesma casa, com os seus familiares, porém, é como se não morasse. É como se não tivesse ninguém ali dentro daquela casa. A pessoa passa pelo corredor, pela porta, e muitas vezes nem conversa. O idoso é aquela visão, né, Rodolfo? Aquela visão de um idoso somente sentado em uma cadeira de balanço. Entendeu? Então, fica aí, vovô. Fica aí, sentadinho. Ou seja, a pessoa já vê o idoso e já lembra de quê? Cadeira de balanço. É como se realmente deixasse aquela pessoa ali de escanteio. Então, eu quero que nesta noite você possa, junto conosco, começar a refletir como eu tenho servido o meu próximo. Como eu tenho servido? Onde eu tenho falhado? E com certeza, quando você começar a perguntar para as pessoas que estão à sua volta, elas com certeza vão poder falar para você aonde você tem falhado. E o nosso desejo aqui não é lhe incriminar. O nosso desejo aqui é despertar. Despertar você para que você possa, a partir de hoje, nesta noite, começar uma nova trajetória na sua vida, diante dessa pandemia, fazendo aquilo que Jesus gostaria que você fizesse. Servir as pessoas. Não é isso, Rodolfo? Elane? É isso, meu irmão. Essa é a essência, né? Todos os mandamentos se resumem em um só, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, o nosso alvo é ser discípulo que ama ao próximo e o que já vem incluso no pacote, no amor ao próximo, é servir. Né? Servir e servir. Amém. E a todos, Amém. né? Sem distinção, né? Deus nos chama para servir a todos, né? Como ele diz aqui no versículo que a gente vê, né? E Amém. especialmente da fé. Amém. Queremos agradecer aí a participação de Noranei. Noranei está conosco aí, ligadinho aí no nosso programa, Força para Viver, hoje o Ministério Livres para Servir. Né? Então, é o triste, Noranei. Obrigado aí, Noranei. Muito triste ser idoso, desamparado de afeto. É verdade, Noranei.
Só Deus sabe quando chegamos a essa idade, né? E é importante a gente ter esses olhos mais atentos, né, para essa necessidade dos nossos idosos, que precisa muito da nossa presença e também do nosso diálogo, né? Conversar um pouco. Impressionante que antigamente os jovens, né, os mais novos, ficavam aos pés dos mais idosos, né? Para ouvir as histórias, para aprender com eles, né? E hoje parece que tudo mudou, mas nós queremos que a verdade volte, né? O que é mais importante, esse desejo. Então, como nós falamos hoje à noite, você está conosco aí no nosso programa, Força para Viver. Então, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, principalmente os da família da fé. É o que a Bíblia nos orienta, né? Então, tenha a alegria de fazer o bem. E nós queremos agora orar a Deus, né? Agradecer a Deus por esse momento. Estamos chegando já ao final do nosso programa, dessa noite, e nós vamos orar ao Senhor, e eu vou convidar aí a nossa irmã Elane, que faça essa oração, né? E aproveitando, Elane, esteja apresentando o pedido do nosso irmão, o pastor Felipe, né? O pastor Conrado aí Felipe Conrado Ambrósio, né? E daí ele pede oração pela Elizabeth e toda a família. Pedido de Alcina Vieira Dantas. Então, aproveite e nesse momento, Elane, ore para que Deus coloque no nosso coração o privilégio de servir o nosso próximo. Vamos orar com a nossa irmã Elane. Amém. Oremos. Amado Pai, soberano Senhor das nossas vidas, que o Senhor esteja conosco no nosso caminhar, Pai. Nós sabemos que a nossa jornada é um processo onde nós estamos aprendendo, onde nós temos o Senhor como nosso exemplo, Pai. Que nós possamos a cada dia ter essa responsabilidade de cumprir, Senhor Jesus, todos os seus mandamentos, Paizinho. Que o Senhor nos coloque em nossos corações uma vontade genuína de te servir, de fazer o bem, de amparar os desamparados, Senhor Jesus, de consolar aqueles que choram, Pai, e de nos sensibilizar com o sofrimento do próximo. Que nós possamos realmente praticar o amor ao próximo como um mandamento, e que nós possamos fazer isso com todo o nosso coração, Pai. Não apenas para receber as tuas bênçãos, mas para que possamos crescer espiritualmente a cada dia, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a Elizabeth, Senhor Jesus. O Senhor sabe o que ela tem passado nesse momento. O Senhor sabe a luta dela. O Senhor sabe todas as coisas, Paizinho, sobre a vida dela. Que o Senhor esteja cuidando da tua serva, cuidando da tua filha, e que o Senhor possa estar resolvendo a situação em que ela se encontra, Pai, em nome de Jesus. Eu te coloco também diante do teu altar todas as nossas necessidades, todas as nossas, neste momento, todas as nossas precisões, e o Senhor sabe de todas as coisas. Que nós possamos ser servos fiéis, que buscam servir para agradar ao Senhor, Jesus. Não a homens, nem a sociedade, Pai, mas que nós possamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor, voltado para enaltecer o teu nome, que nós possamos resplandecer a tua face, Senhor Jesus, que nós possamos realmente ser vistos na rua como pessoas que são discípulos de Cristo, que nós possamos ser diferenciados onde quer que nós cheguemos, Senhor Jesus. Então essa é a minha oração, Pai, que nós possamos entender que não somos apenas crentes, mas que somos discípulos, Senhor, e que nós possamos semear a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, amém, graças a Deus, Amém. Deus seja louvado. Ok, então o nosso programa está chegando ao fim, né? Graças a Deus, obrigado pela sua participação, os nossos amigos ouvintes aí que estão aí na audiência do nosso programa Força para Viver, hoje exibido pelo Ministério Livres para Servir, o Ministério da Primeira Igreja Batista da Convenção.
em Juazeiro do Norte, situada na Avenida Castelo Branco, 1847, no bairro Limoeiro, Juazeiro, Ceará, Brasil. Então, é um prazer. Muito obrigado, meu irmão Rodolfo. Que Deus abençoe. Dê as suas últimas palavras, meu amado. Amém, meu irmão. Obrigado pela oportunidade e fico feliz em poder ajudar, em poder. Espero que as pessoas tenham aproveitado bem e que o que foi falado para mim vai ser muito útil e as pessoas. Amém. Elane, minha irmã, boa noite. Muito obrigado pela sua participação. E se Deus quiser, nós estaremos de volta na próxima quarta-feira. Dê as suas últimas palavras. Boa noite. Só agradecer, né? Cada oportunidade a gente cresce, cada momento que a gente se dispõe a estar servindo, né? A estar ajudando, a estar colaborando com alguém, a gente está crescendo. E é um privilégio, né? Eu entendo que para mim é um privilégio servir. Eu só vejo dessa forma. E agradar ao coração de Jesus, de Deus, né? De todas as formas que a gente puder. Agradecer a todos e obrigado pelo convite mais uma vez. Amém. Amém, amém. A nossa igreja, domingo nós teremos a nossa escola bíblica dominical a partir das 9 horas. Também você esteja aí atento nas nossas mídias sociais. À noite, às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração e proclamação da palavra de Deus. Quarta-feira, como hoje, nós tivemos nosso culto de oração. Então, que Deus abençoe. Uma boa noite e, se Deus quiser, estaremos durante a semana. Você também tem o programa Força para Viver com os outros ministérios da nossa igreja. A todos uma boa noite e que Deus vos abençoe. Um abraço. Obrigado, Elane. Que Deus abençoe. E bom restante de semana para você e todos os nossos amigos ouvintes. Amém.